Olá, meu nome é André Pérez, eu sou o coordenador de serviços técnicos da Sementes Biomatrix. Estamos aqui no sudoeste goiano para falar um pouco sobre a aplicação terrestre de produtos fitossanitários. Bom, primeiramente, o que é necessário ficarmos atentos, né, quando se fala em aplicação terrestre? Temos que manter, né, a máquina em ótimas condições para essa operação. Antes de fazer a aplicação, é necessário, então, fazer uma inspeção na máquina aplicadora. E tem vários pontos, itens, né, que temos que averiguar se está em perfeitas condições de uso. O ideal seria, então, antes de colocar a máquina para fazer o trabalho no campo, fazer esse checklist, né, com estes pontos a serem observados. Mas que pontos são esses? Então, o primeiro ponto que temos que observar é a qualidade, o estado, né, das mangueiras e o posicionamento que ela está, para que ela não fique num local que atrapalhe o jato de pulverização. Temos que ficar atentos, né, aos antigotejadores, que eles tenham, né, uma condição ideal. Se não tiver, é necessário fazer a troca dos antigotejadores. Outro ponto, a qualidade, o estado do manômetro, ele tem que estar funcionando perfeitamente. As pontas de aplicação é extremamente importante avaliar se o espaçamento entre as pontas está no espaçamento ideal. O tipo de ponta escolhido para aquela aplicação é a ideal. A qualidade dos filtros, tanto de linha como de sucção, tem que estar em perfeita condição. Observarmos se tem presença de vazamento, seja nas mangueiras, seja no filtro, seja no tanque. Então fazer um checklist destes pontos para ver, né, se a máquina está em perfeitas condições de uso. Então o próximo passo, após fazer a inspeção, né, de todos os itens da máquina, se tudo está em perfeitas condições, é fazer a regulagem do pulverizador. Existem vários tipos de pulverizadores, desde aqueles mais simples de arrasto, como os mais sofisticados, que são os autopropelidos. Mas independente do tipo, é necessário nós fazermos, né, essa aferição, essa regulagem da máquina. O que consiste essa regulagem? Bom, é algo simples, necessário, se for um pulverizador de arrasto, por exemplo, nós escolhermos, né, a marcha de trabalho e a rotação do motor, que será usado no trabalho, na aplicação. A gente mede 50 metros de comprimento, andamos essa distância com o trator na marcha, na rotação pré-determinado, marcamos o tempo que demorou para percorrer esses 50 metros. Tá, e pegamos então a largura da barra de aplicação, com o comprimento 50 metros e mais a largura, nós sabemos então a área que foi a área que nós vamos fazer esse cálculo de regulagem. Dentro dessa medida, dessa área, nós estipulamos, né, qual a taxa de aplicação que nós iremos trabalhar. E fazemos então a divisão dessa quantidade que vai ser aplicado nessa área, dividimos em cada ponta e vamos, né, com um cronômetro, um copo dosador e medimos cada ponta para saber se a taxa, se aquela vazão daquela ponta está sendo a ideal. Se percebermos que alguma ponta não está com a vazão ideal, se for necessário trocar todo o conjunto de pontas, né, é necessário fazer essa troca. Então, uma vez definindo o alvo, nós então, né, temos que configurar a máquina para produzir aquele tipo de gotas, né, que se resume em tamanho de gota e em cobertura da área. Ou seja, temos que saber qual o alvo que queremos atingir. Ou se é planta daninha, ou se é inseto, ou se é um fungo. Ou seja, se resume em aplicação de herbicida, inseticida ou fungicida. Para cada tipo de produto, de maneira geral, tem uma recomendação do tamanho de gota
e cobertura do alvo ideal. É lógico que no campo tem que ter o acompanhamento de um técnico que consiga acompanhar o que está acontecendo na lavoura para saber como que vai ser feita essa regulagem. Mas, de maneira geral, a gente pode pensar que a aplicação de herbicida, normalmente trabalhamos, né, com gota média a grossa, e a cobertura, se for um herbicida direcionado ao solo pré-emergente, nós podemos ter uma cobertura um pouco menor, um tamanho de gota maior. Se for um herbicida que já é direcionado para a folha da planta daninha, ou seja, um herbicida pós-emergente, então nós já temos que trabalhar com cobertura maior e um tamanho de gota médio. O que é importantíssimo nós nos atentarmos quando vamos fazer uma aplicação de herbicida é o cuidado para cada vez mais reduzir o risco de deriva. Um outro ponto importante é para a aplicação de inseticida. Normalmente as aplicações de inseticida se resume, né, em produção de gotas média a fina e uma cobertura média, cobertura mais ou menos em volta aí de 30, 40 gotas por centímetro quadrado. Já quando é fungicida, nós temos que ficar mais atento para a produção de uma quantidade de gota maior, ou seja, para conseguirmos uma cobertura maior e o tamanho de gota médio a fino. Na cultura do milho, aplicação de fungicida, temos que ficar muito atento a essa configuração. Por exemplo, na aplicação de fungicida pós-pendoamento, tem uma cobertura vegetal maior da área, então exige uma cobertura maior e um tamanho de gota menor, para conseguir, né, essas gotas penetrar no dossel e atingir as folhas ali no bacheiro, e assim conseguimos maior eficiência. Já pensando em inseticida, os problemas maiores de pragas é na fase inicial da cultura. É um momento em que a lavoura, a planta está pequena, tem pouca cobertura vegetal, então podemos trabalhar com um tamanho de gota médio e uma cobertura é mais fácil da gente atingir o alvo. Então é imprescindível, né, sabermos qual o alvo que nós temos que atingir para configurar a máquina para aquele objetivo. Uma tendência ultimamente é diminuir cada vez mais a taxa de aplicação, ou seja, o volume aplicado na área. Isso é uma prática que dá para ser feito, tomando os devidos cuidados para evitar deriva, porque normalmente quando diminuímos o volume de aplicação e se for uma aplicação que necessita de uma cobertura maior, é necessário trabalharmos com um tamanho de gota menor. Consequentemente, o risco de deriva será maior. Alguns pontos que nós podemos trabalhar para diminuir esse risco de deriva e, consequentemente, manter ou até melhorar a eficiência da aplicação com a taxa de aplicação menor, utilização de adjuvantes, que é imprescindível, né, a utilização de adjuvantes em uma aplicação. Que o adjuvante na agricultura é um produto que ele é extremamente útil. E o que é um adjuvante? Adjuvante nada mais é que um produto que é adicionado na cauda de aplicação, né, que vem a melhorar as qualidades, né, daquela cauda e, consequentemente, aumentar a eficiência de controle. Existe no mercado diferentes tipos de adjuvante, cada um para a sua recomendação específica, né? Seja um anti-espuma, seja um redutor de deriva, seja um redutor de pH, existem vários adjuvantes para diferentes recomendações. É importante salientar, né, que tem muitos produtos específicos, né, que tem o seu adjuvante específico. Mas sempre importantíssimo ter sempre acompanhamento de um técnico para saber quais produtos que podem ser misturados.